Boa noite. Eu pedi para gravar hoje, porque eu já queria trazer esse assunto aqui há muito tempo, porque às vezes eu converso com algumas pessoas sobre esse assunto que eu vou trazer, e tem pessoas que dizem assim, interessante, eu nunca ouvi isto, ou eu não me foi explicado desta forma. E eu achei interessante que isso aqui foi um dos ensinamentos que nós tivemos algum tempo atrás na plataforma e que está nesse livro que já vai ser lançado agora em novembro, que vai estar nas livrarias. E eu escrevi esse pedaço, é uma partezinha pequena que eu removi para trazer, explanar e explicar como foi, até foi de uma forma bem lúdica, o que foi transmitido o conhecimento e foi interessante para nós. No dia a gente até se divertiu um pouquinho e vai estar no livro. Mas não, é só uma parte, porque no livro tem mais conteúdo. Nesse dia foi trabalho com os herês, porque nós tínhamos sido orientados que nós iríamos trabalhar com intercâmbio, que viria espíritos, principalmente de herês, que estariam conosco, herês, adolescentes, e estariam conosco, e até de espíritos, assim, de pessoas com mais idade, estariam conosco fazendo intercâmbio. E como funcionava o intercâmbio? Eram espíritos que eram removidos, e dava uma oportunidade a eles de serem trabalhados, preparados para ajudarem no atendimento e no recebimento de espíritos que viessem lá debaixo do umbral. E conforme o desenvolvimento deles, eles estariam inseridos para trabalhar na casa. E eu resolvi gravar por causa de uma experiência que nós tivemos, se eu não me engano, foi dia 22 de setembro, André, que foi o trabalho de cura de mês de setembro, dia 22. Tivemos uma experiência muito bonita, que esteve aqui um espírito trabalhando na linha de Exu, como Maria Mulambo, e ela veio, essa médium que esteve aqui, ela veio de Minas Gerais, que ela mora lá, e ela ia começar a trabalhar num centro, e a Maria Mulamba, essa Maria Mulamba que veio aqui conversar conosco, pediu que a médium viesse aqui, porque ela queria conversar conosco através desta médium. E ela pediu para falar comigo, e quando eu fui conversar com ela, ela me abraçou, agradeceu, a Maria Mulambo, incorporada na médium, agradeceu a oportunidade que teve aqui na casa, no intercâmbio, em que ela era um quiumba, foi retirado, foi trabalhado, doutrinado aqui na casa, preparado, e agora vai trabalhar na linha de Maria Mulambo. E estava muito feliz, e ela não ia trabalhar aqui na casa, porque ela vai trabalhar com essa médium lá em Minas Gerais, num centro em Minas Gerais, mas foi preparada aqui na casa. E eu achei muito interessante, e eu estou até pedindo para trazer esse estudo, porque eu acredito que vocês vão entender, então, como funcionava o intercâmbio aqui na casa. E o livro também vai falar um pouco mais sobre o intercâmbio. Então, eu vou começar a ler explicando. Tupi, ele se manifestou na Sabrina, que Tupi era um herê que se manifestava na Sabrina, e ele, inclusive, aqui ele traz a história dele, nesse texto aqui que eu estou lendo, que também está no livro. Ele incorporava na Sabrina. E ele começou a falar do Flechinha, que era um outro herê, que incorporava numa outra médium da casa. Aí o Tupi diz assim: Flechinha continua aprendendo, é pequeno e tem que aprender, porque aqui não pode fazer bagunça, porque nós tínhamos sido orientados a educar os herês.
eles tinham que ser educados porque muitos deles na roupagem de herê já não podiam mais estar nessa roupagem de herê porque já tinha que galgar, ir para a evolução e saírem dessa situação que já estavam há muito tempo como herê. E José, um outro espírito que se manifestou, um Oterê, que se manifestou em outra médium da casa. Então houve um diálogo entre os três. Aí José diz assim: eu sou o acompanhante desta tia, a médium que ele estava incorporando. Esta é a segunda vez que venho aqui. Não faço bagunça, já tenho responsabilidade, já sei ler e escrever. Temos que ter paciência com as crianças, por isso vamos ter paciência com o Flechinha, que era o mais novo herê entre eles. O Tupi já estava sendo um adolescente, já estava entrando na adolescência. Dizem que tenho que melhorar, fala Flechinha, incorporada na médium. Vou te explicar uma coisa para você entender. Somos espíritos e viemos aqui como encarnados. Depois a gente perde o corpo e volta para ficar como você está, Flechinha, fala José. Eu acho que eu nunca fui encarnado, fala Flechinha. Sempre fui assim, só lembro de mim assim. Porque a memória dele tinha sido toda apagada por causa do tipo de vida que ele teve. Então eles não deixavam, então fizeram com que ele viesse como criança, ele voltou a ser criança com a memória toda apagada e começar do zero. A memória está fraca, fala José. Você foi, mas não lembra. Já viveu como criança, adulto e velho. Morreu de doença. Novamente você nasceu em outra vida. Foi bebezinho, criança, adulto, velho e morreu. Foi assim várias vezes. Por algum motivo, você está agora no plano espiritual como criança. Você já percebeu que o tempo vai passando e a pessoa vai crescendo e sabendo mais coisas? Por exemplo, você aprendeu a pescar. Já preparou o peixe? Não, fala Flechinha, foram os outros. Bom, disse José, agora você tem que aprender a preparar o peixe. Então, a gente vai aprendendo outras coisas. O espírito é o mesmo. O tempo vai passando e o espírito vai aprendendo outras coisas, como aprender a ser caridoso, amar o irmão, fazer o bem. Mas eu divido o meu peixe, diz Flechinha. Então, já aprendeu que o espírito tem que crescer, explica José. Evoluir e aprender mais coisas. Aprender o que o nosso mestre Jesus ensinou. Tem coisa chata de aprender e tem coisa que eu gosto de aprender, fala Flechinha. O espírito fica como criança, continua José, porque há necessidade de ficar um tempo assim, até poder aprender certas coisas. A mesma coisa aconteceu com o Tupi e comigo. Também fomos crianças. Eu sei que a minha batata está assando, pois também tenho que crescer e estou aqui para isso. Me falaram para te explicar que você entenderia, Flechinha. Você vai seguir as palavras de Jesus como um espírito adulto? Já está acontecendo, disse Flechinha, só que tenho que ficar muito tempo sentado. Mas já ficou muito tempo correndo, explica José, brincando, caçando frutinha, pescando e subindo nas árvores. Agora é hora de aprendizado. Não é natural um espírito ficar criança como você está. Isso foi por um motivo. Você precisou para aprender certas coisas, mas agora não é mais necessário. Logo tem que ter a mudança. Você virá aqui outras vezes e com o tempo você aprenderá. Já está na hora de eu ir, fala Flechinha, senão 7 flechas puxa a minha orelha. Viu, explica Tupi, trabalho feito, é assim que a gente faz.
Agora eu posso dar um recado breve, pois virá outro irmão para falar. Lembram o que eu disse da última vez? Que teria mais irmãos fazendo intercâmbio? Pois Flechinha é uma criança de intercâmbio, porque precisa crescer. O José é também uma criança de intercâmbio, assim como eu. Trarão também adultos, mas será por partes, porque tudo é muito organizado. Não pode misturar explicações para crianças com explicações para adolescentes e misturar com as explicações de adultos, pois tem que haver respeito com o crescimento e a evolução de cada um. Então, quando for intercâmbio de criança, virão só crianças. Quando for adolescente, virão só adolescentes. Assim como eu e o Josézinho. Quando for para adultos, será preparado intercâmbio de adultos. Também tem intercâmbio de idosos. Só que tudo será preparado para cada reunião. A partir de agora, toda reunião terá intercâmbio, independentemente do procedimento e do que aconteça nas reuniões, explica Tupi, principalmente para que todos possam acompanhar, ver o que acontece e entender, porque são muitos que chegam aqui e ficam perdidos, sem entender o que acontece neste lugar. Assim também é com os irmãos que desencarnam e ficam perdidos sem entender o processo que ocorre do lado espiritual. Quando eles estão no plano espiritual, conseguem entender tanto o processo da encarnação quanto o da desencarnação. Visualizam a matéria e o espiritual e assim entendem melhor todo o processo mediúnico. O que acontece, de que forma acontece, qual a finalidade. Entendem mais o processo do desencarne e o processo que os levou a se desligar da matéria. Cada caso será um caso. Tudo será preparado de acordo com cada reunião. O intercâmbio não será misturado para não haver confusão, pois as crianças não entenderão certas situações que acontecerão com o intercâmbio de adolescentes e também não entenderão o intercâmbio de adultos. Tudo será feito de forma organizada. Este é o recado que trago, pois virá o irmão que explicará melhor esta nova etapa que está se iniciando. Gostei de estar aqui. O mensageiro que viria, mensageiro se manifestou na médium Sabrina. Sou um espírito que vem à Terra trabalhar como criança. Nesta casa, não preciso trabalhar como criança, pois é a forma como trabalho em outras casas. Isso está sendo difícil para mim. Como criança, tudo me é facilitado, se torna mais fácil. Sou menos exigido. Mas isso neste planeta está mudando. Estamos sendo orientados a mudar de comportamento. Existe liberdade de estarmos nos comunicando sem necessidade de roupagem. Não é necessário ser uma criança. No estudo trazido pela tia, uma explicação me chamou muita atenção, porque todos os espíritos mais velhos, respeitáveis, me julgam e me corrigem. Eles dizem, você não pode fazer assim, evite fazer bagunça, não quebre nem derrube coisas, tive dificuldade, pode me explicar? Orientamos que você não pode fazer as coisas erradas, fala a médium, mas se fizer, não será punido, será orientado a não fazer mais, terá que ser corrigido. Haverá aqueles que te acolherão e te ensinarão para melhorares, caminharão contigo. Mas tem uns que são brabos e brigam, comenta o espírito. São espíritos que fazem trabalho de caridade, mas com as crianças não têm paciência. Mas tem uns que não têm paciência, perdão. É o temperamento, explica a médium. Eles gostam de você e te corrigem.
o tempo todo. Falam rígido contigo, mas não estão aborrecidos. Tem os grandões que berram com a gente, comenta o espírito, mas não me fazem mal, fico com medo. O plano espiritual é muito bem organizado, diz o médium. Levam a evolução muito a sério. Se você faz bagunça, te corrigirão para que possas crescer. Me aplicam muita disciplina, fala o espírito. Agora exigem que eu fique igual a eles. Disseram que todos são espíritos, que a roupagem de criança, a roupagem do tio brabo, roupagem daquela que usa saia e benze as pessoas com a saia, roupagem daquela que usa o leque, roupagem da vovozinha, estão acabando. Que aqui na Terra não haverá mais essas roupagens que espíritos usam para a comunicação com os encarnados. Em outras religiões, não se aceitam roupagens. A incorporação de espírito não é aceita. Acham que são demônios. Lá, as manifestações falam que são o Espírito Santo de Deus. Os espíritos não se identificam, pois se chegar e disser que é tranca-rua, não será ouvido. Este é bravo comigo, fala o Herê. Nunca me fez mal, me ensina, briga comigo. Se chegar nos lugares fazendo bagunça, porque lembro da minha época, que eu era criança aqui na Terra, estou trazendo o recado que não usaremos a roupagem. Está muito difícil na minha cabeça. Virei mais vezes para aprender. Você se habituará ao tipo de atividade que terá aqui, comenta o médium. Tenho que aprender muito, concluiu o espírito. Não entendo nada. Estou participando desse estudo nesta casa séria. A paz do Senhor esteja nesta casa com todos os presentes. Que todos, ao retornar aos seus lares, estejam acompanhados das bênçãos de Deus. Que tenham pensamentos positivos, com a luz de Deus em suas mentes e corações. Tupi volta a falar, incorporado em Sabrina. Ele volta, o mentor saiu, o anterior, que veio trazer o recado, saiu e depois retorna o Tupi. Hoje, mais crianças estarão na casa, pois os tempos estão mudando. Tudo está evoluindo e temos que evoluir também. Gosto de ser criança, mas tenho que evoluir. Não podemos continuar criança a vida inteira. Tenho aprendido na sala de aula da colônia. Participo de palestras para crianças. Tenho que ficar um pouco mais para evoluir. Crianças estão sendo direcionadas para esta casa e para outras casas, mas não em todas. Há casas que ainda tratam o espírito como crianças. A maioria precisa adquirir a consciência que espíritos em roupagem de criança não poderão ser tratados como crianças, mas muitos estão agarrados a dogmas e doutrinas. O espírito tem que evoluir, precisa crescer. A roupagem de criança atrapalha a evolução do espírito. Necessária a compreensão pelos encarnados. Há espíritos que, pela vida que tiveram, ficaram muito tempo na estagnação. Nesse caso, a roupagem de criança permitirá ao espírito dar um pequeno salto na evolução, o que proporcionará a saída da estagnação de espíritos que ficaram perdidos por muito tempo. Será benéfico que venham como criança, pois assim esquecem o que fizeram em outras vidas, porque as lembranças atrapalham. Estando como crianças, com a pureza, a inocência das crianças, são encaminhados aos lugares que necessitam para evoluir. Alguns hereis são espíritos que viveram tanto tempo na estagnação e na maldade e se perderam no mundo em muitas encarnações, repetindo os mesmos erros. Quando desencarnam, se perdem mais ainda, vão para um umbral.
A pureza e a inocência da criança ajudam para entrarem no caminho da evolução. Não gosto de lembrar do umbral, principalmente do lugar que eu estava. Foi muito sofrimento. Hoje estou conseguindo lembrar um pouco da minha vida, das coisas que me aconteceram e por que fiquei criança por muito tempo. Estou evoluindo no plano espiritual. Entrarei numa nova etapa, sendo preparado para reencarnar e continuar evoluindo. É assim que acontece. Outro espírito se manifesta na médium e vem engatinhando até o tupi, que se emociona e chora. Que saudade de você, fala Tupi. Recebi autorização de estar aqui, diz o espírito. Você vai ficar aqui agora, afirma Tupi. É ótimo, gosto daqui. Vê como eu estou evoluindo? Eu ainda não sei andar, diz o espírito. Estou só engatinhando. Eu sei, fala Tupi, mas vai aprender a andar, vou te ensinar. Agora vamos ficar juntos. Deus permitiu e vou te ajudar. Preciso aprender a andar, comenta o espírito. Só sei engatinhar, tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, explica Tupi. Você vai aprender a andar. Eu também engatinhei, mas já estou andando e pulando, e você fará isso tudo. Vamos fazer juntos. Agora você está engatinhando igual um bebê. Aprenda todas as etapas. Você saiu do útero, agora engatinha, e daqui a pouco estará andando. Iremos juntos andar no jardim. Tem brinquedo? Questiona o espírito. Tem brinquedo, responde Tupi. São diferentes dos brinquedos da Terra. São brinquedos melhores, bonitos. Você vai gostar. Pedi tanto por você, que bom que está aqui comigo. Você está muito emocionado, acrescenta o espírito. Estou, afirma Tupi. Não paro de pensar em você. Eu também, concorda o espírito. Agora tenho que ir para você continuar o que está falando. Vamos obedecer. Eu vou para o meu lugar. Ele foi meu irmão na última encarnação, fala Tupi. Prepararam-me uma surpresa. Tiraram ele do umbral. Eu saí de lá, mas ele não conseguia sair. Eu cuidava dele, mas não podia continuar lá. Agora está na plataforma e ficaremos juntos. Ele é um exemplo do que falamos. Estarão muitas crianças assim como ele, espíritos que precisam evoluir nesta casa. O meu irmão é um espírito que precisa evoluir, assim como eu. Ele já fez muita maldade. Agora esqueceu tudo, porque é necessário. Como dizem, o esquecimento é necessário. Se o espírito lembrar, ele sofre. O sofrimento no plano espiritual, em vez de trazer evolução, o espírito se martiriza por lembrar o que fez de errado, pelo que deixou de fazer ou pelo que deveria ter feito diferente. Eu fiquei assim por muito tempo e passei por essas etapas que meu irmão está passando agora. Também cheguei sem andar. As pessoas não entendem que passamos pelas mesmas etapas que um bebê encarnado passa. Ele é criado no ventre da mãe, nasce, cresce para evoluir. Nós aqui no plano espiritual passamos pelas mesmas etapas. Quando o Criador diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, quis dizer que da mesma forma que um espírito é feito no plano espiritual, o encarnado passa o mesmo processo na Terra. Lógico, conforme a densidade, vibração e a matéria deste planeta. E assim também ocorre com espíritos trevosos e espíritos perdidos que precisam evoluir. Dessa forma que acontece ao esquecimento. O esquecimento é uma bênção, uma dádiva, pois nos possibilita a evolução espiritual. Hoje, nesta casa, há muitas crianças, mas há uns espíritos trevosos que estão contidos. Aqui não há bagunça. Aprendemos que é uma casa com ordem
e disciplina. Não se chega aqui fazendo o que se quer. O Mestre Jesus não permite. Tem que se comportar. Tudo transcorre na mais perfeita ordem. Somos ensinados. O aprendizado é segundo a limitação de cada um, conforme o que cada irmão pode oferecer. Tudo é feito com disciplina. Se por acaso, em algum momento, por uma pequena fração de segundos, parecer que está saindo do controle, na verdade não está, pois tudo o que acontece aqui nesta casa acontece pela permissão dos mentores do Mestre Jesus e pela permissão de Deus, nosso Criador. É assim que funciona. Meu tempo acabou, mas crianças e espíritos de outros lugares, de outras casas estarão aqui. São convidados pelo plano espiritual a fazerem parte deste projeto Nova Terra. Farão parte e contribuirão para a mudança da psicosfera do planeta. Trago a mensagem à casa. Gostei de reencontrar as pessoas que já estou acostumado da plataforma e que sinto saudades. E gostei do meu irmão estar aqui. Lá em cima, fico perguntando: tio, posso ir à casa? Ele responde: não. Eu pergunto: quando é que eu posso ir? Ele responde: em breve. Antes, quando estava na outra casa, podia comer doce à vontade, podia pular, fazer bagunça, brincar, até jogar pipoca para o alto. Agora, aqui não pode, mas também não quero mais fazer isso, pois vejo que estou crescendo. As minhas brincadeiras são outras. Gosto de correr na grama, de correr com os pássaros. São pássaros grandes e coloridos. Posso nadar no lago e gosto das palestras ao ar livre. Tenho que ir. Outro mensageiro se manifesta em Sabrina. Vim agradecer e trazer uma mensagem de adaptação dos trabalhos da casa. As crianças que estão em evolução, como o nosso irmão explicou, estão mudando a apresentação pela necessidade de evoluir com a transição da Terra. A transição planetária está exigindo uma nova condição de evoluir. Estamos no fim desta etapa. Não há mais como estender essa condição. Precisamos mudar, evoluir. Como já foi dito, a situação da criança espiritual é de proteção. É uma proteção, segundo a misericórdia de Deus, para crescimento e para que o fruto colhido não seja perdido. É um recurso do Criador para que o espírito cresça de uma forma diferente. Que todos os que estão nesse trabalho de atendimento possam colaborar com essa mudança. Entender a forma de crescimento, porque as crianças vão querer continuar, mas terão que sair dessa condição. Eu tenho dificuldade de me expressar como adulto, mas espero terem entendido o que me pediram para trazer. Obrigado. Outro espírito se manifesta em Sabrina. Pela situação atual, já usei roupagem infantil. Já tentei parar de repetir meus erros. Desculpe o meu jeito, mas é que sou violento. Estou tentando melhorar. Para terminar de explicar, vou dar exemplo do que foi falado. São muitas reencarnações errando. Se a tendência é o homicídio, são muitos homicídios e carregamos isso ao longo de nossa jornada espiritual. Quando reencarnamos, tememos o que nós, espíritos encarnados, faremos. Medo de cometer os mesmos erros. A misericórdia de Deus é nos manter num plano espiritual como crianças, porque para muitos espíritos isso ajuda e funciona. Há espíritos que evoluem depois regridem muito devido a uma revolta. Sentem-se injustiçados por algum motivo. Eram espíritos que faziam o bem, estavam livres. Deus, nosso Criador, permite sofrimento para os espíritos encarnados, por escolha deles. Quando desencarnados, há um acordo antes da encarnação.
da reencarnação. Perdão, eu vou repetir aqui. Eram espíritos que faziam o bem, estavam livres. Deus, nosso Criador, permite que sofrimentos para os espíritos encarnados, por escolha deles, quando desencarnados. Há um acordo antes da reencarnação. Quando o espírito acha que está preparado, porém não está, sucumbe ao sofrimento e se revolta. Passa a errar de novo e acumula mais débitos a serem quitados. Então há desespero, tanto em espíritos encarnados quanto desencarnados, pois regridem. As companhias espirituais são espíritos de baixa vibração e tudo se degrada. Uma situação assim, para muitos espíritos, a apresentação infantil quebra aquele ciclo. Cada vez que encarnamos e desencarnamos, fazemos análise com os psicólogos. Os espíritos caridosos nos analisam, preparam-nos para a encarnação. Recebemos a oportunidade, através da encarnação, de progredir. A regressão é muito triste. Esse período longo como criança, para alguns espíritos, é de grande ajuda. A misericórdia de Deus que permite essa possibilidade. Eu sou um desses. Me sinto no caminho, mas com medo. Tenho medo de errar novamente na minha encarnação, porque a matéria densa interfere muito na vontade do espírito. Vou tentar explicar o corpo e a mente de um encarnado, e o espírito que anima o corpo, às vezes, não se entendem, não coadunam, não caminham juntos. Na hora que o espírito pode se libertar e buscar estudos, durante as horas de sono, desdobramento, recebe aprendizado. Quando acorda, não consegue realizar. Então, nesse estágio que me encontro, estou conscientizado do que é necessário para a minha felicidade como espírito, mas com medo do que a tentação da terra pode me fazer. Nesta casa, vêm espíritos muito revoltados, com imagem corporal transformada, monstruosa, criada pela mente deles. Esses espíritos já foram bons, fizeram o bem, regrediram a esse ponto por vivências negativas que conduzem a atitudes erradas, que geram mais fatos negativos, que conduzem a mais atitudes erradas, até o espírito entrar em um ciclo de regressão, difícil de ser quebrado. Nesta casa, como na colônia e no abrigo da plataforma de oração, estamos recebendo os estudos. É um tipo de casa nova na Terra, um trabalho recente. Não existe há muito tempo. Há poucas casas com esse tipo de trabalho. Antes, para espíritos como eu, que estão em crise para evoluir e regridem, não existia esse trabalho profundo de almas e de instruções. Esta colônia, plataforma de oração, foi preparada para trabalhar assim. Existem outras iguais pelo planeta, mas são poucas. A demanda de trabalho delas é muito grande e por isso a energia dispensada a elas é pura e autorizada pela necessidade, devido ao número de espíritos ligados à Terra, que já se encontram em condições de fazer a transição. É chegado o momento da transição. Essas casas vieram para este momento. Foram planejadas pelo Criador há muito tempo e iniciadas no momento da transição. São casas que aprofundam os ensinamentos e atendimento a espíritos como eu. Venho dar este testemunho. Hoje estou na estrada da conscientização, mas preciso de muita ajuda. Estive na condição de criança, fui beneficiado com essa condição. Por isso, me pediram para dar meu testemunho. Viver como criança é uma estagnação. Na verdade, preferi ficar estagnado do que regredir.
A estagnação me ajudou. A estagnação me ajudou mais. Não sei de outros espíritos. Estou falando de minha situação, de coração para vocês. Então, que essas crianças possam ser recebidas com o pensamento que são crianças que estão neste processo. Esse é um trabalho que nós fazíamos e fazemos. Por que eu quis gravar? Porque retornou esse trabalho à casa e nós estamos novamente recebendo crianças, por isso que nós estamos trabalhando com muitos herês, fizemos as festinhas do herês, porque os herês estão vindo para casa para serem educados, para serem preparados para esse momento de transição. E tanto que nós tivemos a festinha dos herês e tem um dia aqui na casa que só vem herê. O dia que é herê é para ser educado. Então a gente trabalha com muito amor, muito carinho, a gente educa eles, preparando para a transição que eles vão ter que passar. Não é brigar com herê, não é chamar atenção, não é brigar. A gente começa a conscientizá-los da transição, que eles estão vindo à casa para serem preparados para a transição. Eles vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos, vão reencarnar. E eles têm que evoluir, eles não podem mais ficar séculos como criança, para ficar na estagnação, com medo de cometer os erros, porque agora tudo isso vai mudar no planeta. Então, eles estão trazendo, e a casa funcionava durante muito tempo como uma casa de preparo dos espíritos nessa transição. Houve um período lá atrás que se resgatava muito irmãos do umbral, tanto que a gente já gravou aqui falando dos quiumbas que vinham conversar conosco. Esses quiumbas foram educados, foram preparados e hoje trabalham na linha de Exu, na linha de Preto Velho. Eles foram educados para o trabalho. E agora estamos retomando esse trabalho que era iniciado lá atrás. Ele deu uma parada durante um período, mas agora estamos retomando o trabalho. E esse era o trabalho que nós fazíamos lá atrás. E estamos reiniciando. Então, tem dia que vai ser trabalho só com herê. E vamos ajudá-los a preparar para a transição que eles vão ter que fazer. Tem dia que vem espíritos aqui para serem preparados, porque tem dia que é só de Exus. E vem espíritos que são preparados para trabalhar na linha de Exu. E eles passam, eles são convidados e vêm muito felizes, se manifestam nos médios, agradecem o convite e estão preparados. Eu já até gravei uma vez aqui, junto com a Priscila, de um resgate que nós fomos fazer lá na Lapa, que a gente sabe que tem cada arco daquele é um umbral, e teve um espírito que veio se comunicar conosco pedindo que ele queria estar aqui na casa para ser preparado, que ele queria sair de lá. E nós pedimos que ele se comunicasse com os mentores da casa. E na outra vez ele veio, a própria Priscila, incorporou na Priscila e disse que foi aceito e estava sendo preparado na casa e ele ia ser preparado para trabalhar na linha de Exu. Então, eu quis trazer essa informação, por isso que eu li, eu trabalho, para vocês entenderem o trabalho que nós fazíamos antes, como era o trabalho com os herês, as médios da casa. Sabrina era muito usada, Sabrina tem uma mediunidade muito ostensiva e até agora, vamos colocar assim, ela tem trabalhado bastante, ela tem sido muito requisitada pela espiritualidade. Eles estão mudando a mediunidade de Sabrina, né? Eles estão não só da incorporação, mas estão modificando um pouco a mediunidade dela, estão trabalhando de uma forma diferente e está mais ostensiva ainda. Então, breve ela também vem gravar. Ela falou que está se preparando para gravar, porque eles estão dando material para ela gravar.
E ela está preparando o que ela terá que trazer de conhecimento para nós. Então, essa é a mensagem que eu deixo e agradeço. Que Deus nos abençoe. Dona Sônia, uma pergunta. Eu queria aproveitar aqui o gancho para falar. O que achei muito interessante, né, essa explicação que veio dessa trajetória deles, né, essa questão deles ficarem afastados dessa permanência lá no umbral e ter sido retirados. Ficaram na roupagem de criança por muito tempo. O que me veio nesse momento, desse texto aí, que me fez lembrar foi a questão dos ovoides. O espírito, de repente, saindo dessa condição de ovoide. Pode ser que eles fiquem muito tempo. Mas o livro vai trazer muita explicação acerca disso. Muito interessante. Isso aqui é uma das explicações. Só a provinha. Muito legal. Está muito bom. E eles, tanto que teve uma época, há algum tempo atrás, recente, talvez há um ano atrás, um ano e meio, houve muito resgate de ovoides aqui na casa. Agora eles deram um tempo, mas resgataram muitos ovoides. Até eu participei muito desses resgates e participava com outro grupo também. O outro grupo a gente se ligava para fazer resgates, que não era só pela casa, era com a outra casa também, né? Então, quem sabe esses hereis novos que estão sendo trazidos à casa não são parte daqueles não são ovoides. Parte daqueles ovoides. Tudo é possível. É uma misericórdia do Pai. Dá um recomeço. Né? Um recomeço. Eles vão ficar durante um bom tempo como herê, sendo trabalhado. Eles vão ser trabalhados no amor. No amor. Não é na violência, não. É no amor. Eles vão ser reeducados no amor, como os outros lá atrás foram. O interessante, por exemplo, o Tupi, a experiência com o Tupi foi linda, porque a gente pedia a espiritualidade para deixar o Tupi vir fazer lanche com a gente. Sabe? Para socializar o Tupi e começar. Aí depois eu disse, mas vocês pedem um herê, uma criança vir fazer lanche com vocês? Sim, a gente pedia. Aí a espiritualidade autorizava. A gente comprava, sabe o quê? Pizza. Pizza. Aí o herê vinha. O Tupi incorporava na Sabrina e gostava de comer pizza com Coca-Cola. Uma vez autorizaram ele passar o Natal conosco. Legal. Aí nós pedimos se podiam autorizar o Tupi de passar um Natal conosco. E a espiritualidade autorizou. E eu fiz uma mesa, oramos, o Tupi veio na Sabrina e passou o Natal conosco. Então, é uma forma amorosa de conduzir os hereis, de trazer eles para o nosso meio, socializar, eles começarem... E foi... O Tupi agora não incorpora mais, sabe? Não acredito, ele estava sendo preparado para a reencarnação, ele já era um adolescente. Ele já estava transitando para a adolescência. Ele, quando veio para o nosso meio, ele era criancinha. Ele sentava na cadeira, assim, sacudindo o pé. Depois ele se tornou um adolescente. E foi sendo preparado, acredito que já deve ter reencarnado. Bacana. Então, era esse trabalho que a gente fazia, sabe? Vai estar no livro. O livro vai trazer todo esse trabalho que nós fazíamos. Por isso que eu digo que conta a história de uma casa universalista, era esse trabalho. Então, a gente fazia isso. Aí o Tupi... Foi até interessante uma experiência com o Tupi, que ele incorporado na Sabrina e disse assim, tia, eu gosto daquela bolinha da Coca-Cola, assim, ó. Acaba sendo reconhecida até a própria característica, né? A característica. A personalidade. Isso. E ele foi... E no dia, olha, no dia que veio, que eles permitiram que o irmão dele incorporasse na outra médium da casa, e ele veio engatinhando para encontrar com o Tupi. O Tupi chorou, emocionado. Chorou e contou. Eu saí de lá, meu irmão não podia, não estava no tempo dele. Ele não queria se separar do irmão, mas ele teve que seguir a trajetória dele. Aí, naquele dia, fizeram uma surpresa para o Tupi. Um reencontro. Trouxeram o irmão, foi um reencontro, ele se emocionou, ele chorou. E a gente brincava com ele e dizia assim, Tupi, a gente vai fazer a mesma coisa com o teu irmão. A gente vai convidar teu irmão para vir comer pizza com Coca-Cola.
mas ele seguiu a trajetória dele. Então, era essa forma que a gente se integrava com eles, tratando com muito amor, muito carinho, muito respeito. Tendo esse espaço para eles, né? Dando esse espaço, como o Quiumba. O Quiumba, que ajudou os irmãozinhos, tirando do umbral que estava sendo esvaziado, ele vinha conversar comigo, eu olhava, eu ficava com pena, tadinho. Ele trazia os irmãos, olhava para os irmãos e dizia assim, eu não falei que eu ia trazer vocês para um lugar bom? E ele chegou, ele falava assim para mim, tia, me chamava de tia, me chamava de dona. Dona, tá difícil para mim lá agora, sabe por quê? Porque eu estou mudando, eles estão percebendo que a minha forma está mudando. E eu estou com medo de... Aí ele ainda falou assim, os irmãos aí, os mentores de vocês, dizem que a hora que eu quiser parar, que eu posso parar, mas eu quero continuar ajudando. E uma coisa engraçada também, que a gente se divertia muito com o Tupi, voltando ao Tupi, o Tupi chamava os Exus dos poderosos chefões. Que puxou a orelha, né? Isso vai sair lá no livro. Ele chamava dos poderosos chefões. Aí teve uma vez que trouxeram um espírito bem trevoso, o Tupi tinha que entrar, ele voltou, aí perguntaram para ele, aí ele falou assim para a gente, quando eu fui entrar, que eu vi, eu voltei. Eu voltei, aí ele falou assim, os poderosos chefões foram lá, pegaram ele firme, deram uns catiripapo nele. Eu achei interessante, dona Sônia, que a senhora citou essa reunião que a gente teve no dia 22, dessa irmã lá de Minas. Eu me lembrei desse evento, que eu estava do lado da senhora na hora, né? Foi. E foi uma cena, você estava do meu lado. Foi emocionante, né? Foi muito chorando. Emocionante, né? Muito emocionante. E me abraçando, agradecendo a casa ter recebido. E ela foi bem franca, né? O espírito que ela disse, eu vim, ela pediu primeiro permissão, se poderia se manifestar, né? E foi autorizado. E ela veio da forma mais pacífica e respeitosa. E ela disse, eu vim para ajudar essa irmã e eu preciso ajudar essa irmã porque eu atrapalhei muito a vida dela. Exato. E eu aprendi aqui, quando ela veio, a entender que eu deveria mudar. E eu mudei e agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ajudar essa irmã, vou caminhar do lado dela. Exato. Foi muito bonito E ela vai trabalhar com a irmã que ela prejudicou como Maria Mulambo. Maria Mulambo. Na linha de Maria Mulambo. Entendendo qual é o trabalho dela. Então, assim, é o médium e o espírito. E o espírito, que era um obsessor, que se transformou, transformou num protetor. Nossa, que coisa bonita, então, que é essa a missão da plataforma. É esse o trabalho da plataforma, que a gente já fazia lá atrás. Tá? E estamos voltando a fazer o trabalho que nós realizamos. Por isso que intensificou os resgates. Você vê que os resgates estão intensificados. Você vê agora esse que está se preparando para gravar, que vai gravar eu e a Tina para falar desse resgate. Estava eu, Tina, e a Priscila e a outra irmã. Então, o resgate foi intenso e foi bonito o resgate. Foi muito bonito. E esses irmãos breves vão estar aqui no intercâmbio conosco. E esse trabalho da cura que a gente está realizando está abrindo muitas oportunidades das pessoas poderem interagir. São importantes as palestras, etc. e tal, mas esse contato mais próximo que nós estamos tendo a oportunidade de ter, e as pessoas também que vêm nos visitar conosco, está abrindo portas, está trazendo respostas. A pessoa vem, na hora do passe, recebe uma comunicação do plano espiritual, recebe uma mensagem e não estava nada ensaiado, não estava nada preparado, a pessoa está vindo pela primeira vez, a pessoa não sabia, e de repente a pessoa confirma, e isso está sendo assim um aprendizado para todos os lados, está sendo maravilhoso. No domingo nós tivemos uma experiência bonita, eu e o Maicon, porque eu estava lá na cantina e o Maicon mandou me chamar. E eu estava preparando lá o hambúrguer, não podia. Aí o Maicon mandou me chamar, eu larguei e vim. Aí quando eu cheguei perto do Maicon, ele falou assim, não, eu quero que você ore com essa irmã. Ela já conversou comigo, mas eu preciso que você ore com ela. Ele foi intuído. Aí
eu fui orar, teve um resgate grande. Olha. Muitos espíritos foram retirados ali à volta dela. E eu entreguei o recado que veio para mim, eu entreguei a ela, qual era o recado. Eu falei, ó, eu entreguei o recado. Aí, depois o Michael falou, olha, você só confirmou o que eu já tinha falado para ela. Sem saber nada. Então, a gente vê a união do trabalho. Os espíritos direcionam e coordenam o trabalho, está tudo dentro do controle. É só confiar. A casa, a plataforma de oração hoje está voltando a ser o que era lá atrás. Esse período do lado de trás, o período de agora, essa transição foi necessária. Foi necessária por vários motivos, essa transição. Verdade. Se a gente compreender essa transição, você vai ver o amadurecimento dos médios. Decisões difíceis que você tem que tomar. Porque você tem que pensar no coletivo. Você não pode pensar em você. Sim. Você que acompanhou a transição, eu não vou trazer nomes nem nada. Eu vou dizer o que você já acompanhou, Se eu tivesse tomado determinadas decisões que estavam esperando que eu tomasse, talvez o estrago seria até maior. O estrago seria maior. O silêncio foi importante. Muitas das vezes é como diz assim, o silêncio, que diz assim, que quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando. Mas nós também temos que estar no silêncio para deixar Deus trabalhar. Verdade. Muitas das vezes o nosso silêncio é dar oportunidade a Deus de trabalhar. A gente não passa à frente de Deus. Quando você quer dar a tua direção, você quer... Não, vou fazer, eu tenho que fazer. Você atrapalha a ação de Deus. Verdade. Toma a frente de Deus. Você passa à frente de Deus. Por isso que eu falo que, às vezes, ser evangélica tem um lado bom. Porque o evangélico não quer passar à frente de Deus. Vai buscar direção. Ele vai buscar direção. E era o que eu fazia. Eu ia buscar direção. Através da oração, buscava de outras fontes, eu queria uma direção. Eu não queria me precipitar nas atitudes. Eu queria estar com o pé no chão. Porque você tem muitas vidas na mão. Você não tem só uma casa aqui, as vidas que estão aqui dentro da casa com você. Você mesmo disse assim para mim uma vez, que se não fosse a sua atitude, eu não estaria aqui. Lembra quando você me falou isso? Lembro. Hoje eu consigo enxergar as coisas de uma outra forma, por causa da sua atitude. Uma referência. Exatamente. Então, eu sempre vou para o meu silêncio, André. Muitas das vezes o nosso silêncio é você dar oportunidade a Deus de trabalhar. Confiar. E você não passar à frente dele. É verdade. Muito bom isso. Por isso que às vezes o pessoal pergunta assim, você está séria? Por quê? Eu falei, não, eu estou conversando com o pai. Quantas vezes o pessoal chega para mim e diz assim, você está bem? Eu falei, estou ótima. Você está calada? Estou conversando com meu pai. Estou ocupada. Porque é o nosso silêncio. E deixar Deus trabalhar. Confiar sempre nele. E o fato de não ter resposta não quer dizer que Deus não está trabalhando. Aguarde. Quantas vezes eu falei isso aqui para o Michael? Michael, o silêncio do pai é resposta. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. A gente, se toma uma direção, a gente faz estrago. Mas quando a gente deixa Deus trabalhar, é diferente. É verdade. Então é isso que a gente está fazendo. Vamos continuar. E essa mensagem que eu deixo. Vamos lá. Boa noite. Que Deus possa nos abençoar. Isso. Amém. Amém.